Já estou de volta e volto falando de educação. Exame Nacional do Ensino Médio já tem prova no próximo domingo. E aí, você está ansioso? Está com aquele nervoso, borboletas no estômago? Tem dica. Estou com uma psicóloga aqui comigo, uma convidada muito especial, inclusive já participou com a gente aqui no nosso Cabralha no Ar, Rebeca Faislon. Muito obrigada, Rebeca, mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. E tenho certeza que ao longo desses últimos dias aí, você deve ter recebido muitas perguntas sobre como controlar a ansiedade para o exame. É comum? Muito comum, bom dia a todos. Quando nós falamos sobre uma grande expectativa relacionada a um acontecimento, principalmente a um exame em que se espera uma resposta positiva, que é a aprovação, a ansiedade é um padrão de comportamento dentro dessa realidade considerado normal. Nós chamamos, diante de uma avaliação, diante da iminência de um resultado ou de uma grande expectativa, de ansiedade funcional ou ansiedade normal, que é aquela ansiedade que, inclusive, é vital para o nosso desenvolvimento. Aquele estado de alerta, eu preciso dormir cedo, eu preciso revisar os conteúdos, a fim de que no dia da prova eu possa lograr um êxito. Então, quando a gente fala dessa ansiedade funcional, ela é, inclusive, um ponto otimizador para se ter um resultado adequado no dia do exame. Agora, o que não dá para falar que é adequado, que beira aí o que a gente chama do desespero? Sim. Quando nós falamos do desespero, aí já entra num quadro, né, que pode ser visto ou analisado como um quadro mais patológico e o indivíduo ele não gira em torno desse resultado, dessa prova. Então, aí a gente já sai dessa construção de ansiedade funcional para um transtorno específico. E aí, muitas pessoas têm dificuldade de fazer essa distinção entre a ansiedade funcional, dita como normal, e um processo já instaurado como transtorno patológico, porque muitas vezes pegam dois comportamentos atípicos. Eu estou pensando na prova. Perdi o apetite por 2, 3 dias. Pronto, estou com algum transtorno de ansiedade. Não é bem assim. E não é assim. Para a gente trazer algo como transtorno específico, precisa ter pelo menos um enquadramento dentro da classificação de transtornos mentais, né, e comportamentais, que é a CID-10, pelo menos um enquadramento de 3 a 4 sintomas, né, dentro dos descritos. Então, às vezes, eu percebo alguns alardes, né, até porque se fala muito hoje sobre ansiedade. Nós somos um dos países da América Latina que mais consome ansiolíticos. Então, tudo isso, muitas vezes, gera esse pensamento de que, pronto, eu estou com um problema, eu estou com um transtorno. Engraçado, Lorena, que hoje em dia parece que todo mundo quer ter um transtorno. Parece que é um brinde, né? As pessoas não... Ontem eu, inclusive, na internet, lia sobre isso. As pessoas estão romantizando a ansiedade, não tem nada de romântico, assim como não tem nada de romântico nesse cansaço excessivo, nessa luta que nós temos por sermos melhores em tudo, né? Exatamente. A ansiedade, ela é extremamente ruim. E aí falava assim, só não romantiza a ansiedade quem já teve uma crise e acordou no outro dia com o corpo moído. Exatamente. E aí, quando nós falamos desses transtornos de ansiedade, nós temos o transtorno do pânico, né? O TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático, né? Diante de uma situação em que o indivíduo vivenciou e ele não consegue, muitas vezes, passar mais naquela rua em que houve, né, o evento traumático. Então, são geralmente os mais comuns, transtorno de pânico e o TEPT. E nesse contexto, é interessante sempre entender que as pessoas hoje estão se consultando muito no Dr. Google. Demais, demais. E isso é um perigo eminente, porque nós entendemos que nós temos profissionais que são os peritos na área para respaldar a presença ou não de determinados transtornos. Porque muitas vezes, Lorena, pode ter um traço ansiogênico, né, um comportamento que gera um desconforto, mas não se configura clinicamente como um sofrimento significativo, que é quando ocorre no transtorno em si. Então, por isso que é interessante não pegar comportamentos isolados e apresentar uma frequência a se quem está em casa a prova nesse domingo. As pessoas esquecem de uma coisa, porque a gente já faz tanto isso, tão comum,
respirar. Tem uma forma de respirar direito. Sempre falo isso aqui e é simples, mas te ajuda a aliviar, leva oxigênio para o cérebro e aí você consegue até voltar à realidade. Exatamente. Antes de um processo que traz essa expectativa, essa ansiedade, é interessante fazer a respiração diafragmática. Então, a pessoa sente uma superfície plana, com roupas confortáveis, e aí faz a respiração, puxa o ar, contando bem lentamente até 4, solta esse ar bem devagarzinho, contando de 7 a 8. Então, é interessante porque a gente precisa, dentro de situações que nos levam a esse medo, a essa eminência de aí como vai ser, vou conseguir, não vou conseguir, trazer essa troca do cortisol, que é o hormônio do estresse, e a produção de serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, no dia anterior, não em níveis muito adrenérgicos, mas uma atividade física é interessante, andar um pouco, coisas que sejam relaxantes, prazerosas e que possam trazer essa liberação desse hormônio do estresse. Inclusive, essa semana, anteontem, nós recebemos um professor aqui, ele disse, olha, quem não estudou, não adianta no último dia querer se estupir de estresse e de informação. Aí é pensar no ano que vem. Não vai ter jeito, isso piora a situação. Sim, exatamente. E o interessante, eu sempre costumo dizer que as pessoas, elas são muito voltadas para o resultado. O resultado se torna a vida das pessoas. E todas as vezes que a gente foca no período que está fora do tempo, a gente não consegue obter o resultado estimado. Então, qual é o foco agora? Pensar no processo. O que é o processo? Me organizar para o dia da prova, estar lá no horário correto, levar todo o material que foi solicitado, caneta, máscara, álcool em gel. Então, a preocupação, a atenção precisa estar agora focada para os elementos de realização do dia da prova e não o pós. E muitas pessoas têm esse comportamento, como o professor trouxe, expôs, que ficam muitas vezes o ano todo negligenciando um ritmo de estudo, negligenciando uma realidade em que possa se organizar enquanto divisão de conteúdos e quando chega na hora se apercebe nesse contexto. O que foi que eu fiz da minha vida? Então, agora é fazer a prova, talvez até com uma possibilidade de um teste, ou a depender, porque o conhecimento ele não vem de um processo específico, ele vem de um acúmulo, de um somatório. Quem sabe, o indivíduo é surpreendido aí com algum resultado positivo. Você falou do resultado positivo. Eu me arrumando para vir trabalhar hoje pela manhã, mas eu fiquei pensando sobre a frustração. Sim. É necessário também, nesse processo, ter que aprender a lidar com essa frustração. Talvez não seja nesse ano. Pode acontecer, sim. Aí vou aquela frase clichê que as pessoas têm usado muito aí, que talvez não dá certo, seja a melhor coisa que tenha acontecido. Vai ter que ser necessário também aprender a lidar com a frustração. Até porque nós viemos desse ano aí em que estamos vivendo essa pandemia, muitos estudantes ficaram afastados da escola, a memória talvez não tenha podido ser tão refrescada com o ensino ali presencial. É um ano realmente em que a frustração talvez esteja mais presente? Sim, e o interessante é sempre pensar que nós, seres humanos, não precisamos trazer o resultado positivo a todo instante e a todo momento. Até porque nós não somos perfeitos. Eu costumo dizer, existe um erro cognitivo muito comum nas pessoas, que é o da polarização. O famoso 8/80. Ou é péssimo ou é perfeito. E eu costumo dizer que esses extremos do 8 e 80, essa construção de pensamento polarizado, são os dois extremos de maior adoecimento do indivíduo. Porque a vida acontece dentro das 72 possibilidades e não nos extremos. Então, é sempre interessante, diante de uma frustração, diante de uma resposta que não foi como a esperada, começar a avaliar o que faltou para chegar ao êxito. Faltou o estudo, faltou um cronograma de estudos, faltou no dia da prova estar mais tranquilo, estar pensando mais no responder à prova do que no comportamento ansiogênico de ir depois da prova e como é que vai ser a chamada ansiedade antecipatória, em que o indivíduo ele tenta trazer o futuro para o presente e nisso ele traz um prejuízo no presente porque ele vai estar, como a gente chama, anacrônico, fora do tempo. E a gente precisa estar sempre trazendo esse contexto do aqui e agora, porque nós somos muito facilmente levados para o contexto do
passado ou do futuro. Estar no aqui e agora é um exercício diário. Então, caso não haja essa aprovação, interessante depois é elencar quais foram os possíveis motivos que não me levaram a esse êxito. Foi o estudo? Foi a questão das construções emocionais? O que foi realmente que não contribuiu para que na próxima prova isso possa ser trabalhado e ocorra talvez essa aprovação. A comparação nunca é boa, né? Porque, infelizmente, sempre acontece, ainda mais porque nós estamos falando, claro, sabemos que o público do Enem é um público muito variado, mas, em sua maioria, público jovens, né? Ali, aquele estudante está saindo da adolescência, entrando na juventude, aquela fase de brincadeiras, de comparação, e aí é preciso refletir que não é hora de se comparar ao seu colega ou aquele seu primo que passou de primeira e já entrou lá em medicina, o mais disputado, né? É entender que cada um tem realmente o seu tempo, cada organismo, cada cérebro, cada pessoa funciona de um jeito. Perfeito. E a ideia é aquela famosa e célebre frase que vó, que mãe sempre diz: você não é todo mundo. Eu costumo dizer que essa é uma das frases mais terapêuticas no senso comum, se a gente pode dizer, que existe. Porque, na verdade, cada indivíduo é um universo particular. Então, o outro que passou de primeira, ali foi uma construção de vida dele, momento dele, realização dele. Então, a gente precisa se ver como seres únicos. E seres únicos têm momentos de realização, de desenvolvimento muito particulares. Isso inclui aspectos da personalidade, isso inclui o próprio momento. Nem tudo aquilo que nós desejamos e acreditamos ser o melhor é o que realmente é. As pessoas desenvolvem várias crenças acerca de resultados, inclusive a gente chama em psicologia das profecias autorrealizáveis. Tem gente que acredita que se preocupando evita problemas. Não, tenho que me preocupar, porque quando eu não me preocupo, um problema, uma coisa ruim vai acontecer. Vive em estado de alerta. Vive em estado de alerta. Então, a gente chama isso aí de profecias autorrealizáveis. E o ser humano, ele é muito fácil de entrar nesse processo ritualístico e nesse pensamento de quando eu faço isso, acontece isso. Quando eu não faço isso, não acontece isso. Então, a gente precisa entender que a vida, ela vem de um planejamento, mas não de um controle. A gente não pode controlar o dia a dia, a gente não pode controlar os fatores externos, né? Por exemplo, ontem estava fazendo sol, hoje está chovendo. Então, o meu planejamento do meu dia, em virtude de algumas coisas, vai precisar ser mudado, porque eu não tenho controle sobre o fator tempo. Então, é isso que a gente precisa aprender e precisamos também desenvolver o processo de autoeficácia. O que é essa autoeficácia? É a nossa capacidade de resolver problemas. Aconteceu uma situação adversa, acabou minha vida, acabou meu mundo? Não. Eu preciso analisar quais são os fatores que eu posso estar investindo para que eu alcance uma resolução desse problema, né? Então, isso é muito importante. Para a gente encerrar, respiração e pensar, olha, vou dar o meu melhor, mas o que você fala para quem vai fazer esse exame, então, nesse domingo, para a gente encerrar essa entrevista? E eu continuo achando, porque sou uma dessas, que a respiração pode ajudar muita gente aí. Com certeza. Então, horas antes do exame, 5 minutinhos, faz essa respiração diafragmática, puxa esse ar contando lentamente. Não faço em pé, viu, gente? Pode dar sono, pode dar sono. Exatamente. Então, sentado, uma superfície plana, algo confortável, faz essa respiração diafragmática. Uma outra coisa muito importante, no dia anterior ao exame ou dias anteriores ao exame, fazer também um exercício, pega um papel e escreve essa passagem do pensamento ali que está disfuncional, não vou conseguir, não vou obter o êxito, que é as chamadas crenças irracionais, e faz uma regrinha de português, pega essa crença irracional, esse pensamento disfuncional e passa para uma crença racional. Não, eu me dediquei, eu me programei, eu fiz o possível dentro de uma realidade 2020 que nós vivenciamos, eu vou fazer essa prova, vou ler e vou dar o meu melhor. Então, essa passagem de pensamentos também disfuncionais para funcionais ou crenças irracionais para racionais é algo que ajuda muito. Agora, escrevendo, né? Eu costumo dizer que a construção da escrita ela é terapêutica também. Então, são algumas coisas que podem instrumentalizar e ajudar aí nesse processo. Muito obrigada pela participação, pelo carinho, pelas dicas com a gente aqui. Sim. Muito bom te receber, Rebeca. Também, obrigada. Uma honra estar aqui. Bom fim de semana. Obrigada. Gente, obrigada.